É isso mesmo que você acabou de ler na thumbnail e talvez até no título desse vídeo. Deram strike. Um strike em um dos vídeos de transmissão. Bom, primeiro, né, sim, estou num cenário novo, gostaria de estar falando disso daqui sob uma perspectiva melhor. E ainda estamos com eco aqui nesse local. Bom, as coisas ainda estão sendo mobiliadas, então provavelmente vão ter alguns vídeos que o áudio vai estar desse jeito. Não é o ideal, mas é o que a gente tem para trabalhar nesse momento. Mas vamos lá falar sobre, né, o motivo desse vídeo aqui. O vídeo 402 da transmissão, que é o vídeo em que eu falo sobre aquele caso de homens trans reivindicando o termo travesti para si, tomou um strike. Quem deu strike naquele vídeo não foram todos os meninos que participaram. Não foi o Jonas Maria, que é o mais famoso do que, enfim, estava reivindicando esse termo travesti. Não foi ele. Quem deu strike foi o Ian Guimarães Habib, que é um artista e também é um escritor, que é um homem trans, e que está sendo uma das pessoas que está idealizando essa pesquisa a respeito de travesti poder ser um termo associado a transmasculinos também. E ele deu strike no meu vídeo alegando direitos autorais. Porque naquele meu vídeo eu passei o reel que ele, o Jonas Maria e o outro menino que eu não vou estar lembrando o nome no momento, publicaram. Eles fizeram um reel, eles publicaram aquele reel em uma página aberta do Instagram para que aquilo fosse visto por muitas pessoas, para que aquilo fosse compartilhado por muitas pessoas. E um reel no Instagram não é nem algo que gere monetização. Então eles não estavam recebendo uma monetização cada vez que alguém via aquele reel. Eles estavam recebendo engajamento cada vez que alguém via aquele reel. E nós estamos falando aqui de pessoas públicas. Os três são pessoas públicas. E quem não é ainda famoso desses três, como Jonas Maria, enfim, está galgando ser uma pessoa pública, está querendo ser uma pessoa pública. O Ian Guimarães Habib, ele está querendo se tornar uma pessoa pública. A partir do momento em que ele publica um vídeo daquele, em que ele publica um reel daquele, ao lado de uma pessoa famosa, e com a intenção de que aquilo seja visto por muitas pessoas, ele está querendo ser uma pessoa pública. Quando você é uma pessoa pública, você tem que aprender a lidar com repercussões que, enfim, não sejam muito benquistas por você a respeito das suas condutas. O vídeo que eu fiz falando sobre o quanto que é absurdo esses meninos estarem reivindicando o termo travesti era um vídeo onde eu debatia esse ideário deles. Era um vídeo onde eu debatia, onde eu discutia sobre o porquê que essa ideia deles, esse raciocínio deles, essa visão de mundo deles era prejudicial para as travestis, que durante tanto tempo reivindicaram esse termo e que tanto lutaram para ressignificar esse termo tão pejorativo. O vídeo que eu fiz era um vídeo debatendo o campo de ideias, e eu recebi um strike. Para quem não sabe como funciona strike aqui no YouTube, strike é aquilo que dá mais medo em qualquer criador de conteúdo que produza para essa plataforma aqui. Desde o momento em que eu criei o meu canal aqui no YouTube, eu sempre morri de medo de strike. Porque strike é quando o seu vídeo é derrubado por alegação de direitos autorais. E quando o seu vídeo é derrubado por alegação de direitos autorais, isso vira uma mancha no seu canal. Porque cada canal no YouTube tem um contador de strikes. E se você atinge um número limite de strikes, o seu canal simplesmente ele é deletado, sem direito a você poder voltar com o seu canal. Então, quando você toma um strike, você está tendo todo o seu trabalho, inclusive a sua fonte de renda, já que, né, isso daqui é um trabalho, é uma fonte de renda, enfim, você está tendo tudo isso colocado em jogo. Você está tendo tudo isso correndo risco de ser retirado de você. Tudo aquilo que você construiu corre risco de se esvaziar das suas mãos. Isso é o poder de um strike. E se você está se perguntando quantos strikes um criador de conteúdo precisa ter para ter o seu canal derrubado, são 3. Agora eu tenho 1. Um strike que veio a troco de nada. O vídeo em questão que eu publiquei, o vídeo em que eu questionava essa linha de pensamento desses meninos trans, era um vídeo de 35 minutos. 35 minutos onde eu aparecia quase que no vídeo inteiro, sozinha, falando sobre esse absurdo. Onde, desses 35 minutos, 33 eram apenas com a minha imagem, com a minha face,
com a minha fala, com as minhas ideias. Só tinham 2 minutos desses 35 minutos em que aparecia esse Reel, em que tinha o conteúdo desse Reel. Conteúdo esse que eu coloquei para rebater em cima. Algo que é feito por praticamente todos os criadores de conteúdo, tanto daqui do YouTube, quanto de TikTok, quanto de Instagram, quanto de diversas outras plataformas. Praticamente todos operam dessa forma. Gente, isso é meio que um dos cernes da criação de conteúdo. Isso é um dos cernes do debate de ideias. Até porque se você publica algo na internet, você tem que estar aberto a críticas. E essas críticas muitas vezes vêm com, sim, a reprodução daquilo que você publicou na internet. Uma republicação que eu fiz de forma completamente ética. Uma republicação que, por via de regra, via de regras morais de criadores de conteúdo no YouTube, você não precisa pedir uma autorização prévia. Eu não distorci o que eles falaram, eu não tirei de contexto o que eles falaram. E é justamente por isso que eu deixei o Reel completo, para que depois não dissessem que eu tirei nada de contexto. A criação de conteúdo no YouTube, ela funciona dessa forma, ela sempre funcionou dessa forma, e os criadores de conteúdo daqui da plataforma costumam ser bastante leais com outros criadores de conteúdo a respeito desse tipo de coisa. Eu não vou saber dizer pra vocês quantas vezes um criador de conteúdo deu strike leviano em outro criador de conteúdo como esse que eu tomei aqui agora. Isso não é comum de acontecer. Nem quando eu falei sobre o Paulo Cogos, ele deu strike no meu vídeo. Eu já falei de muita gente aqui que tá em um campo de ideias, que tá em um campo político completamente oposto ao meu. Eles nunca deram strike em nenhum vídeo meu. Porque eles sabem que não é assim que você rebate coisas na internet. Não é assim que você rebate coisas nessa plataforma. Porque eles sabem que se você sair dando strike em vários vídeos, isso abre margem para que as pessoas, outros criadores, também deem strike nos seus vídeos. Porque, como eu disse, quase todos os criadores de conteúdo fazem isso em algum momento da sua carreira. Pegar um vídeo de um outro criador de conteúdo para poder rebater em cima. E muitas vezes reproduzindo trechos ou o vídeo completo desse outro criador de conteúdo. Esse strike que eu tomei é um strike totalmente desproporcional, totalmente leviano, totalmente desnecessário. E eu preciso aqui ressaltar com vocês que o Ian Guimarães Habib em nenhum momento entrou em contato comigo. Em nenhum momento ele mandou uma DM pra mim, em nenhum momento ele mandou um e-mail pra mim. Em nenhum momento ele pediu para que o meu vídeo fosse retirado do ar de uma forma mais política, de uma forma mais pacífica. Até porque se ele tivesse me mandado uma DM, se ele tivesse me mandado um e-mail, se ele tivesse vindo diretamente a mim pedir para que aquele trecho do meu vídeo fosse retirado, eu retiraria o trecho. Eu faria isso. Esse é o tipo de conduta que criadores de conteúdo têm aqui no YouTube. Se a gente publica algo usando a imagem de outra pessoa, de outro criador de conteúdo, de outra figura pública, e essa figura pública pede para que nós retiremos essa imagem, a gente retira. É isso que a gente faz. Só que em nenhum momento ele entrou em contato comigo. E quando ele foi reivindicar direitos autorais no YouTube, ele tinha alguns caminhos para tomar. Ele podia pedir a monetização do vídeo, e aí o meu vídeo continuaria no ar, com a imagem dele continuando no ar, mas tudo que gerasse de monetização no meu vídeo a partir do pedido dele iria para ele. Não iria ficar comigo, iria ficar com ele. Iria partir de mim querer ou não excluir esse vídeo. Ele poderia ter pedido pro YouTube, ele poderia ter reivindicado apenas aquele trecho de 2 minutos pro YouTube. Que aí o YouTube iria me notificar e iria pedir para que eu retirasse aquele trecho e o meu vídeo poderia continuar no ar, sem aquele pedaço do vídeo que o Ian Guimarães Habib reivindicou. Ele poderia ter feito isso, mas não. Ele reivindicou o meu vídeo inteiro, todos os meus 35 minutos, rebatendo a ideia torpe dele. Ele reivindicou absolutamente tudo, alegando que o meu vídeo inteiro tinha direitos autorais dele. E, portanto, dando um strike no meu vídeo, tomando a medida mais danosa para um criador de conteúdo. Quando ele faz isso, e ele está mexendo no meu trabalho, ele está mexendo na minha fonte de renda, ele está querendo, sim, que eu perca o meu canal. Ele está querendo, sim, que eu perca o meu trabalho. Ele está querendo, sim, que isso daqui que eu faço para vocês não exista mais de forma nenhuma. Porque, como eu disse, existe um contador de 3. E ele já deu o primeiro passo desse contador para que o meu canal simplesmente suma da plataforma. Esse canal é o meu trabalho.
Esse canal é fonte de renda para mim. Eu sou uma travesti vivendo no país onde 90% das minhas não tem emprego formal, onde 90% das minhas precisa recorrer à prostituição para poder sobreviver. Eu tô falando sobre ser uma pessoa de uma minoria, de uma classe absolutamente marginalizada nesse país e que foi atacada no seu trabalho, na sua fonte de renda, por uma outra pessoa que é trans também. Por uma outra pessoa que conhece essa realidade. Por uma outra pessoa que vive essa realidade também. Ele não entrou em contato comigo. Ele não fez nenhum outro pedido pro YouTube que fosse mais ameno, que não colocasse a vida do meu canal em risco. Ele decidiu ativamente por colocar a fonte de renda de uma travesti, por colocar o trabalho de uma travesti em risco. Nesse país que tem esses números tão alarmantes. Foi isso que esse homem trans fez com uma travesti. Eu gostaria que vocês soubessem disso. Em situações comuns, eu não colocaria aqui imagem dele, nome completo dele, nem nada do tipo. E bom, a imagem de fato eu não vou colocar, porque senão ele vai querer dar strike nesse outro vídeo também e vai, ir pro contador número 2 do meu canal. Mas eu decidi sim colocar o nome dele completo aqui, eu decidi não tratar isso no off. Se ele não me mandou mensagem antes, eu que não vou mandar mensagem pra ele também agora. Está aqui publicado, está aqui público para todas as pessoas que puderem ver que o Ian Guimarães, ele simplesmente decidiu tentar acabar com o trabalho de uma travesti. E bom, não é do meu feitio deitar pra ninguém. E eu não vou deitar pro Ian. Eu não vou. O vídeo em questão, ele tá sendo republicado aqui na íntegra. Isso daqui é só uma introdução para aquele meu vídeo de 35 minutos. Os 35 minutos estarão passando aqui para vocês, só que com a imagem do Ian censurada, para que ele não peça direitos autorais de novo, para que ele não dê um strike no meu canal de novo. Para que ele não manche o meu canal de novo. Para que ele não, aumente esse contador do fim da transmissão. Mas, como eu disse, foram 33 minutos de vídeo onde a criação foi toda minha. E esses 33 minutos, eles não vão ser desperdiçados. Como eu disse, eu não vou deitar. E agora vocês vão ver o vídeo na íntegra, só que, com aquela censurinha básica, a imagem e a voz do Ian Guimarães Habib, e também do Jonas Maria, e também do outro menino que, infelizmente, eu acabei esquecendo o nome. Me desculpe por esquecer o seu nome. Mas, estão aí com a imagem dos 3 censuradas, mesmo que vocês saibam quem são. E eu espero muito que vocês assistam. Mesmo se você já tiver assistido esse vídeo antes, eu peço para que você assista ele de novo. Porque, como eu disse, o Transmissão sofreu um ataque dessa pessoa. E, bom, tudo que eu peço para vocês nesse momento é para que vocês me ajudem a não deixar esse ataque ser pior do que ele deveria ser. E me ajudem a, resistir a esse ataque baixo que esse criador de conteúdo fez contra mim. Enfim, a partir de agora, tá o vídeo 402 do Transmissão, quase que inteiramente na íntegra. Aproveitem. E vamos de revisionismo histórico trans, meus amores? Vamos! Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre uma treta tosca do meio trans que começou há pouco tempo, quer dizer, não começou há tão pouco tempo assim, mas ganhou holofotes há pouco tempo. A gente vai falar aqui de Jonas Maria e de alguns outros homens trans e transmasculinos que estão reivindicando o termo travesti para si, fazendo assim um revisionismo histórico muito fodido da luta das travestis. Mas antes da gente avançar nesse vídeo, eu tenho que dizer pra vocês que o que eu vou falar aqui, as críticas que eu vou fazer aqui, elas são voltadas pra esse movimento que esses homens trans e transmasculinos estão fazendo, tá? Eu não tô aqui criticando essas pessoas no âmbito pessoal, inclusive, tem algumas dessas pessoas que eu acompanho o conteúdo, que eu gosto de várias coisas do conteúdo, e que são pessoas por quem eu tenho, assim,
um carinho digital, vamos assim dizer, né? Então, assim, eu não estou criticando as pessoas na vida pessoal delas, nem quem elas são. Eu estou criticando esse movimento que está sendo criado, que é um movimento que não faz o menor sentido e que ele só serve para atrapalhar a vida e a luta de travestis, tá? Mas vamos lá, vamos falar o que está acontecendo. Para quem não sabe, alguns homens trans e transmasculinos estão reivindicando o termo travesti para si. Isso não é algo tão novo assim, tá? Já tem um tempo que tem alguns homens trans e transmasculinos que querem ser chamados de travestis e que utilizam esse termo para si. Mas acontece que agora a gente viu alguns homens trans e transmasculinos que têm uma notoriedade na internet, né? A gente tá falando de figuras públicas que estão produzindo materiais querendo explicar o porquê que esse termo pode ser usado para homens trans e transmasculinos. E, gente, não pode, tá? Não pode, não deve, é feio, é desrespeitoso e é revisionismo, tá? É um revisionismo e é um apagamento de quem realmente lutou para esse termo poder ser ressignificado. Mas antes de ir mais à frente, eu vou aqui passar para vocês o videozinho que alguns desses criadores produziram, tá? É um Reels que tá no Instagram, imagino que também esteja no TikTok, mas eu não vi no TikTok, eu vi no Instagram, portanto, vou falar que tá no Instagram aqui. Mas enfim, vou produzir esse Reels aqui pra vocês assistirem comigo, depois a gente vai falar sobre isso, e a gente também vai falar sobre a nota que a ANTRA lançou a respeito disso, né? O vídeo vai estar aparecendo aqui do lado pra vocês, é um vídeo curtinho, tá? Tem menos de 2 minutos, então enfim. Vamos lá, assistam aqui comigo. O termo travesti, historicamente, é um termo usado para todas as pessoas trans. Na história, uma pesquisa em curso no Mota Brasil, junto da minha pesquisa sobre Anderson Herz, que vocês podem ver nessas imagens, tem nos comprovado por meio de arquivos que inúmeras pessoas corpo e gênero variantes em mídias como jornais e revistas, principalmente a partir do século XX, eram referenciadas e apresentadas como travestis, e nem sempre podiam ser compreendidas dentro do escopo que hoje chamamos por transfeminilidades. Nessas mídias, o termo travesti pode ser insulto de caráter cisnormativo como categoria de vivência de gênero, dentre outras. Se historicamente esse espaço era um insulto a todos nós também temos espaço dentro dessa identidade. Se uma pessoa transmasculina hoje quisesse identificar e ocupar espaços dentro da travestilidade, ela poderia? E por que ela não poderia? Na atualidade, raramente pessoas assignadas como mulheres no nascimento se auto-intitulam travestis, mas sabemos que em alguns casos. E aí eu acho que é legal a gente ter em vista que a comunidade LGBT+, como um todo, já possui um histórico, né, de disputa por termos e por ressignificação de palavras. Já faz parte, né, da nossa trajetória refletir sobre a forma como a gente fala e sobre a forma como a gente é descrito. Saiba mais acompanhando os próximos vídeos da nossa série. Bom, gente, esse foi o vídeo. Tenebroso? Eu achei tenebroso. Não sei vocês, mas eu achei. E respondendo ali um dos meninos, não. Pessoas transmasculinas não deveriam estar reivindicando o termo travesti. E eu vou dizer aqui por vocês, porque o óbvio, nesse caso, está precisando ser dito. Nesse Reels, os meninos levantam o ponto de que, historicamente, o termo travesti sempre foi usado para qualquer pessoa trans. E, bom, isso é uma meia-verdade, tá bom? Isso é uma meia-verdade, porque sim, é um termo que historicamente ele já foi usado durante muito tempo para se referir a toda pessoa trans. Mas é um termo que não foi historicamente usado apenas para se referir a pessoas trans, mas a qualquer pessoa que fosse dissidente de gênero. Eu já tenho um vídeo aqui que eu falo para vocês sobre dissidência de gênero, vocês podem ver clicando no card aqui em cima. Então, se você não sabe o que é dissidência de gênero, vai assistir aquele vídeo primeiro, ou então assiste aquele vídeo depois, mas é importante você assistir aquele vídeo. Então, o termo travesti, ele era usado para qualquer dissidência de gênero. E quando eu digo qualquer dissidência de gênero, eu tô falando sim de pessoas trans, que incluem pessoas trans femininas e inclui pessoas trans masculinas também. Mas inclui aqui também drag queens, tá? Inclui também as pessoas que faziam isso apenas por uma performance artística, que antigamente, né, era até chamada de transformista aqui no Brasil. Essas pessoas também eram chamadas de travestis.
Nesse campo do que era visto como travesti antigamente, antes da ressignificação, também estavam pessoas que eram gays afeminados e também estavam as mulheres lésbicas que eram mais masculinizadas, as caminhoneiras, né? Elas também estavam inclusas no que era travesti por muito tempo, né? Até porque o termo travesti, ele era um termo pejorativo. O termo travesti, ele vem de aquilo que se traveste do que não é. Esse é o significado primeiro do termo travesti, antes de virar uma identidade. Era esse o significado, então por isso era um termo que era constantemente usado de forma pejorativa para qualquer pessoa que fugisse do escopo de gênero. Mas não era usado só para falar de pessoas que fugiam dos escopos de gênero ali pré-definidos na sociedade. Esse termo travesti também era usado como verbo para falar de tudo aquilo que fosse, entre aspas aqui, uma enganação. Tanto que você já deve ter visto as pessoas falando, sei lá, essa pessoa, ela se traveste de alguém bom, mas ela é ruim, ou coisas do tipo. Falando assim, que alguém está travestido de algo, falando que alguém pretende se travestir de algo e tudo mais, e nem sempre isso está ligado a gênero, muitas vezes está ligado que a um tipo de comportamento. Então, se a gente for querer incluir dentro do termo travesti todos aqueles que historicamente já foram chamados de travestis, meu anjo, a gente não vai ter identidade nenhuma, porque simplesmente todo e qualquer comportamento pode ser colocado dentro do que era dito como travesti, principalmente de forma pejorativa. Volto a dizer, qualquer pessoa que fosse dissidente de gênero era colocado no escopo de travesti, de travestismo. Inclusive, né, se a gente pegar a literatura médica, foi usado o termo travesti de forma médica, né, que era travesti fetichista, travesti bivalente, justamente para poder dizer quem nós somos, separando por uma disforia genital ou não. Então, né, a travesti bivalente, ela era aquela que depois veio a se tornar a mulher transexual, e a travesti fetichista, né, que era aquela que não tinha disforia genital, ela foi depois colocada ainda enquanto travesti, e isso gerou uma separação de classe, uma separação que não era pela experiência da transgeneridade em si daquelas pessoas, mas sim por uma coisa de classe, porque aquelas que tinham dinheiro e podiam ter um laudo médico costumavam ser as travestis bivalentes, que depois foram respaldadas ali para se tornarem as mulheres transexuais, e aquelas que não tinham dinheiro para pagar um psicólogo, um psiquiatra e tudo, ou que não estavam dentro daquilo que a medicina estabeleceu como uma mulher trans, elas continuavam sendo as travestis. Então, esse termo é um termo que foi historicamente usado para nos violentar de diversas formas. Mas uma coisa, né, que o Jonas Maria falou ali naquele vídeo é verdade. A comunidade LGBT é conhecida por ficar ressignificando esses termos. Basta ver o termo viado, o quanto que ele saiu de algo pejorativo e virou algo ressignificado para uma identidade dentro do meio LGBT para falar de homens gays. Sejam esses homens gays cisgênero ou transgênero. Então, sim, a gente vive ressignificando as palavras, mas a gente tem que ver quem foi que encabeçou essa ressignificação, quem foi que tomou a frente para ressignificar essa palavra e quem foi que principalmente tomou a frente nos movimentos trans pela ressignificação dessa palavra. Eu não estou falando só de um uso coloquial, de uma ressignificação no âmbito coloquial. Eu estou falando de uma ressignificação tanto no âmbito coloquial, quanto no âmbito de ativismo, quanto no âmbito de busca por direitos, tanto no âmbito de busca por políticas públicas. E quem fez isso foram as pessoas transfemininas. Eu não tô dizendo, já tô prevendo algum comentário aqui, eu não tô dizendo que homens trans e transmasculinos não fizeram parte de luta de emancipação de pessoas trans e não fazem parte de luta de emancipação de pessoas trans no geral. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que foram as pessoas transfemininas que reivindicaram a ressignificação do termo travesti. Não foram os homens trans, não foram os transmasculinos. E você pegar reportagens falando que pessoas transmasculinas no passado já foram pejorativamente chamadas de travestis, é uma desonestidade intelectual. Me desculpa aqui dizer, mas as pessoas estão sendo desonestas intelectualmente. Porque a gente está falando de algo que os outros jogavam em cima como pejorativo. A gente não está falando de um movimento massivo de pessoas reivindicando esse termo. Porque ter tido um ou outro transmasculino que se falava enquanto travesti com orgulho, não é
vou aqui frisar bem, não é um número o suficiente pra gente colocar isso como algo de movimento, pra colocar isso como um movimento, pra tornar isso um movimento. Não, isso fica no âmbito individual de identificação dessas pessoas. Âmbito individual, não âmbito coletivo, não um âmbito de luta, não um âmbito de movimento. Isso não é um movimento. E talvez você que está me assistindo pode estar achando que eu estou exagerando e que outras mulheres trans e travestis estão exagerando ao ficarem tão incomodadas com esse termo agora tá sendo aí cooptado para os homens trans também. Homens trans e transmasculinos querendo usar esse nome, reivindicarem esse nome e inclusive começarem a produzir conteúdo para poder fazer esse revisionismo do porquê que eles podem se identificar com esse nome. Porque talvez você esteja pensando, ah, Samantha, mas é só um nome. O que é que custa os meninos também usarem se eles estão querendo usar? O que custa, gente, é que a nossa luta é de décadas pra gente poder colocar na cabeça das pessoas que travesti é no feminino e que o gênero das travestis tem que ser respeitado. E a gente coloca assim no feminino as travestis porque foram as transfemininas que lutaram pela ressignificação desse nome. Então, a gente vê como ofensivo, sim, não todas nós, tá? Porque nós não somos um movimento assim que tem uma somente, sabe? Não, a gente não é. A gente tem divergências dentro das nossas militâncias, tá? Mas é desrespeitoso eles fazerem isso porque, caramba, há quanto tempo a gente não tá corrigindo as pessoas falando não é o travesti, é a travesti. Travesti é só no feminino. Travesti é uma identidade feminina. Vamos respeitar as travestis. Não é de hoje, gente. Isso é uma coisa de décadas. Tem mais de 3 décadas que o movimento de luta travesti existe. Desde os anos 80. Na verdade, se você for antes até, anos 70, 60, já estava tendo esse movimento de luta de ressignificação do termo travesti. Então, a gente está vendo algo que a gente lutou tanto e luta tanto para educar as pessoas a nos respeitarem enquanto travestis, sendo que sendo desrespeitado, sendo diminuído e sendo revisionado por outras pessoas que já têm as suas identidades, que não precisam estar reivindicando a nossa identidade. A gente não precisa homogeneizar todas as experiências trans para ser todo mundo, tanto travesti quanto transexual, quanto, sei lá, qualquer outro termo homogeneizante das nossas identidades trans. A gente não precisa ter isso em todos os termos. Porra, a gente já tem transgênero que pronto, já é uma homogeneização de todas as pessoas trans, incluindo pessoas trans binárias e não binárias, incluindo pessoas trans femininas e trans masculinas, incluindo todas as pessoas trans. A gente já tem esse termo. A gente já tem transgênero e trans, que é a abreviação de transgênero que serve para isso. A gente não precisa pegar todas as identidades trans para poder colocar dentro, para poder dar o mesmo peso, o mesmo significado para todas nós. A gente não precisa fazer isso, não deve fazer isso, porque as nossas experiências são diferentes. O que é que os homens trans e transmasculinos iriam achar se, por exemplo, as mulheres trans e travestis que fizeram redesignação sexual começassem a se chamar de boyceta? Porque, a gente já foi chamada de boy inúmeras vezes, mas agora a gente tem uma buceta. Então a gente também pode reivindicar o termo boyceta, porque tratam a gente no masculino o tempo inteiro, mas agora a gente tem uma buceta. Então pronto, eu sou uma boyceta. Imagina, eles não iriam ficar ofendidos? Iriam. É óbvio que iriam. Não todos, tá? Não todos. Não tô aqui fazendo uma generalização, mas a maioria deles ficariam ofendidos. Veriam aquilo como algo que não caberia a nós. Veria isso como uma apropriação nossa de um termo que é deles. Então, o que eles estão fazendo com a gente é uma apropriação de um termo que é nosso, que a gente lutou para poder significar. Se historicamente tivesse um movimento massivo também de transmasculinos para poder reivindicar o termo travesti, ao mesmo tempo que nós estivéssemos fazendo isso, aí sim a gente teria um termo que poderia servir para ambos os gêneros aqui dentro de transgeneridade. Aí sim a gente teria um termo que poderia servir para todas as pessoas trans, mas não é isso que aconteceu. Historicamente, não é isso que aconteceu. Definitivamente não é, tá? Não é, gente, não é. Então, é desrespeitoso eles estarem
com esse papo deles. É desrespeitoso com a nossa luta, é desrespeitoso com todas que vieram antes de nós, pavimentando a nossa ascensão na sociedade. É desrespeitoso com todas as pessoas que o tempo inteiro estão se reivindicando travestis para poder ressignificar esse termo, que é um termo que até hoje ainda é visto como pejorativo por muita gente, inclusive dentro dos meios transfemininos. Inclusive tem debate dentro dos meios transfemininos se travesti e mulher trans é tudo a mesma coisa, e sim, é tudo a mesma coisa, já tem vídeo aqui falando sobre isso, pode ver clicando no card aqui em cima. Então, é um desrespeito com toda a nossa luta de mulheres trans e travestis que tem tentado ser vistas na sociedade enquanto seres humanos. Os homens trans e transmasculinos também estão fazendo uma luta para serem vistos enquanto seres humanos, mas é uma luta diferente da nossa. Não estou dizendo que uma luta tem mais ou menos sofrimento do que a outra, que uma luta tem mais ou menos importância do que a outra. Eu estou dizendo que são lutas diferentes em vários âmbitos, são experiências diferentes. As experiências de vida, enquanto gênero, que homens trans e transmasculinos têm, são bem diferentes das experiências de vida enquanto gênero que pessoas transfemininas têm. E quando você que está aí me assistindo pensa em uma pessoa travesti, você nunca vai ter na sua mente vindo a figura de uma pessoa transmasculina. Você vai ter vindo na sua mente uma figura feminina. Mesmo se você for uma pessoa transfóbica, quando o termo é dito para você, vem na sua cabeça uma imagem de uma pessoa transfeminina. Vem uma imagem de uma pessoa tipo eu, tipo a Mandy Candy, tipo a Tiesa, tipo a Rosa Luz, tipo a Gabriela Lorre. Vem na sua mente uma pessoa que é transfeminina. Não vem na sua mente um Jonas Maria, não vem na sua mente um Buck Angel, não vem na sua mente um Tami Miranda, não vem na sua mente um João Nery. Não. O que vem na sua mente é uma pessoa transfeminina. Por quê? Porque historicamente quem reivindicou esse termo foram as pessoas transfemininas. Quem ressignificou esse termo foram as pessoas transfemininas. Até porque vale ressaltar aqui que quem está sempre associado à prostituição são pessoas transfemininas, não são pessoas transmasculinas. E eu não estou dizendo que não existam pessoas transmasculinas que se prostituam para sobreviver. Existe. Mas quando a gente fala de prostituição dentro da população trans, a gente sabe que esse é um fenômeno que é muito mais estigmatizante em cima de pessoas transfemininas, em cima das mulheres trans e das travestis. Quem tá na pista, geralmente trabalhando, são as mulheres trans e travestis. No que eu tô dizendo aqui em relação a pessoas trans, tá? São as mulheres trans e travestis que estão na pista ali, fazendo o corre delas. Quem é apontada como uma pessoa que faz programa, quando diz que é uma pessoa trans, é uma pessoa transfeminina. São as mulheres trans e as travestis que são apontadas assim. Quando as pessoas ficam sabendo que eu, Samantha, sou uma pessoa trans, sou uma mulher trans, elas pensam que eu já fiz ou que eu faço o programa, mesmo que eu nunca tenha me prostituído para sobreviver, vem isso no imaginário delas. E geralmente elas me perguntam isso, tá? Quando eu não tô falando sobre isso com pessoas que são mais progressistas no que diz respeito à transgeneridade, as pessoas me perguntam isso. Me perguntam se eu faço programa, me perguntam se eu me prostituo, e às vezes me perguntam até qual é o preço de uma noite comigo. Mesmo que eu nunca tenha me prostituído. E mesmo que não tenha nada em mim que denuncie que talvez eu pudesse fazer um programa, a não ser o fato de eu ser uma mulher trans e me intitular travesti. Isso não acontece com as pessoas transmasculinas. Eles têm outros tipos de estigma, que são estigmas muito merdas que eles acabam enfrentando. Mas o estigma da prostituição está em cima de mulheres trans e travestis. E aquelas que foram as primeiras a reivindicar o termo travesti eram geralmente as que estavam atreladas à prostituição. Geralmente eram elas, porque elas eram as maiores linhas de frente no que diz respeito à luta de pessoas trans no nosso país. E, na verdade, né, na maioria dos países. Geralmente eram as pessoas trans que estavam mais marginalizadas, as que mais lutavam por uma emancipação da nossa classe, do nosso grupo. Então, pegar uma identidade que ela tem todo um significado, tem todo um peso histórico, tem todo um entendimento de gênero nela, e que tem toda uma visualização de gênero nela, e que dentro dessa visualização estão as violências específicas que as pessoas sofrem
e querer pegar esse termo e fazer um revisionismo histórico desonesto em cima dele para que ele seja abrangente para outras pessoas que não passam pelos mesmos tipos de problemas que a gente, é muito merda. Eu tô tentando escolher palavras para não ser ofensiva. Mas é muito merda, gente. Isso não se faz. Isso é você se apropriar de um termo que não lhe cabe. Isso é você atrapalhar a luta de outras pessoas. Porque, caramba, esse vídeo, digamos que esse vídeo ele estoure muito dentro da cisgeneridade, que esse vídeo ele saia das discussões de gênero que estão pautadas dentro da transgeneridade e ele seja muito visto, muito acessado, muito discutido dentro da cisgeneridade também. Como é que depois eu vou conseguir explicar para as pessoas que elas têm que me tratar no feminino ao verem que eu me identifico enquanto travesti? Eu vou ter como fazer isso? Vou, obviamente vou. Mas dificulta, fica mais difícil. Isso só acaba o quê? Confundindo as pessoas. E uma coisa é o surgimento de novas identidades, onde as pessoas dizem, ah não, mas isso só confunde os outros. Gente, foda-se, é uma identidade nova. É uma identidade nova, uma identidade que começou a ter um nome por agora, né? Que dentro da não binariedade de gênero tem muitas identidades aí que são historicamente recentes com o nome, tá? Não que elas não existiam anteriormente, mas que tem um nome recente, e essas identidades elas não atrapalham a nossa luta. Pode até deixar mais confuso para que pessoas cisgênero entendam? Pode, mas não atrapalha a nossa luta. Não atrapalha. Agora, você pegar um termo que já é atrelado a nós e querer ressignificar ele para caber outras pessoas, não. Gente, não faz sentido, não faz sentido. E tudo baseado o quê? Em pessoas que são transmasculinas já terem sido pejorativamente chamadas de travestis e ter tido uma ou outra pessoa transmasculina que falava, ah, então tá, então sou travesti mesmo. Sabe por quê? Porque, por exemplo, dentro da psicanálise, que é, bom, aquela filosofia que eu não gosto, mas enfim, dentro da psicanálise, o termo transexual, durante muito tempo, foi usado para descrever o quê? Pessoas dissidentes de gênero. Foi usado o termo transexual para falar de homens gays, homens cisgênero gays. Eram tratados enquanto transexual, porque era aquilo que transcendia a sexualidade, aquilo que tinha uma sexualidade que era diferente da sexualidade vigente na sociedade como sendo anormal. Por isso, transexual. Esse livro aqui, por exemplo, Por um Comunismo Transexual, é um livro que a primeira, quando você vê a capa dele, você lê o título, o que vem na sua mente? Que é um livro que vai estar falando sobre comunismo, sobre a perspectiva de pessoas trans, de pessoas transgênero. Esse livro não fala disso. Ele até pauta a transgeneridade, mas em poucos momentos. Porque o transexual, que esse livro aqui está falando, é o transexual do conceito psicanalítico mais antigo, porque esse aqui é um livro dos anos 70, onde o termo transexual era usado para falar de qualquer pessoa que estava fora do que era tido como uma sexualidade normal. Esse transexual aqui, desse livro, inclui homens gays cisgênero, inclui mulheres lésbicas cisgênero, inclui pessoas bissexuais cisgênero. E aí, a gente vai começar a chamar de transexual hoje em dia, em 2024, qualquer pessoa que seja dissidente de gênero, dissidente de sexualidade, só porque no passado histórico esse termo já foi usado para falar sobre pessoas que eram cisgênero, mas que eram gays, cisgênero, mas que eram lésbicas, cisgênero, mas que eram bissexuais, a gente vai começar a fazer isso? Não, a gente não vai começar a fazer isso. Por quê? Porque historicamente também o termo transexual já foi revisado, já foi ressignificado, e mesmo dentro da psicanálise ele não é mais usado para falar sobre pessoas que têm uma forma de sexualidade, não de gênero, mas de sexualidade, que não é tida como a padrão da sociedade. Mas aí o quê? Pessoas bissexuais cisgênero vão começar a reivindicar esse termo transexual? E se começarem a reivindicar esse termo transexual? Se pessoas bissexuais cisgênero, mulheres lésbicas cisgênero e homens gays cisgênero começarem a reivindicar o termo transexual, porque historicamente já foi usado para falar deles, nós que somos pessoas trans vamos achar isso ok? Não vamos achar isso ok.
Não vamos, porque vai ser uma coisa que vai dificultar as nossas lutas. E quando eu digo dificultar as nossas lutas, tô falando aqui não só da conversa que eu vou ter ali com o tio, sei lá, o tio do armazém para explicar para ele que travesti é uma identidade feminina. Não tô falando só desse tio hipotético, que eu vou ter que conversar com ele e explicar o porquê que esse vídeo tá errado. Eu tô falando de políticas públicas. Porque se a gente começa a ter os termos sendo usados por diversos grupos que não fazem parte daquele termo, a gente começa a ter um esvaziamento desse termo. Quando a gente tem um esvaziamento desse termo, como é que a gente vai fazer uma lei que se aplique àquelas pessoas? Como é que a gente vai fazer uma lei que se aplique? Como é que a gente vai fazer um projeto de lei que diga que mulheres trans e travestis devam acessar o banheiro masculino, sendo que tem homens trans que, de repente, começaram a se chamar também de travestis? E aí, esses homens trans também vão ter acesso ao banheiro feminino? Eles também vão ter acesso a vestiários, mesmo eles sendo homens trans? Entende? Quando a gente tá falando desse tipo de termo, a gente não tá falando só de uma identidade ali, de como eu me identifico e uma coisa que fica ali intrínseca apenas ao meu íntimo. A gente tá falando de sociedade, a gente tá falando de um entendimento social, a gente tá falando de letramento científico, a gente tá falando de letramento de publicações mesmo, sabe? De letramento histórico, a gente tá falando de projetos de lei, a gente tá falando de políticas públicas. É disso que a gente está falando. Se todo mundo que faz parte da comunidade LGBTQIA+, começa a se chamar de transexual, porque o termo transexual já foi usado para designar todo mundo que faz parte da comunidade LGBTQIA+, como é que as políticas trans vão ser aplicadas exatamente às pessoas transgênero? Não é só um termo. Não é. Definitivamente não é. E vamos aqui falar sobre a nota da ANTRA, porque diante de tudo isso, desse movimento crescendo dentro dos produtores de conteúdo trans, que são grandes aqui no Brasil, transmasculinos no caso, né, enfim, tendo essa discussão sendo mais acalorada, a ANTRA veio a público fazer uma nota, né, a respeito disso. E a ANTRA é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, né? Então, a ANTRA, ela fala mais sobre o quê? Sobre pessoas trans femininas. Então a ANTRA tem tudo a ver com esse tipo de discussão, né? E a ANTRA lançou essa notinha, né, que vai estar aparecendo aqui pra vocês, mas eu vou dar uma lida também. A nota tá no Instagram da ANTRA, tá? E ela começa assim, né, com essa imagem onde tá escrito travesti, e tem embaixo, a ANTRA vem a público afirmar seu compromisso inabalável com a identidade travesti. E vamos aqui continuar. Abre aspas. Em um momento crucial em que ativistas, pesquisadores e historiadores estão empenhados na reconstrução histórica das trajetórias e lutas das dissidências de gênero em nosso país, consideramos que é necessário ter cautela a propor certos revisionismos históricos. Apesar de encontrarmos algumas fontes que registrem a atribuição do termo travesti a uma série de pessoas ao longo da formação do Brasil, assim como ocorreu com as homossexualidades, a apropriação, ressignificação e politização dessa identidade se deu a partir das transfeminilidades. Tentativas dispersas de apropriação, sem um diálogo com os movimentos sociais que estão há décadas reescrevendo a forma como a travestilidade vem sendo compreendida socialmente em nosso país, é contraproducente e desconsidera as sujeitas envolvidas no processo de autodeterminação e autodefinição da identidade. No contexto atual, é inegável que pessoas transmasculinas não enfrentam e nem compartilham o fardo de serem reconhecidas, viverem e serem tratadas como travestis em nossa sociedade, não sendo apropriado reivindicar uma identidade que não está fundamentalmente em suas experiências e que não possui a materialidade que caracterizam as travestilidades em corpos transfemininos. Destacamos que seria muito mais interessante, produtivo e agregador apontar os discursos desumanizantes, constantes apagamentos e problemas sobre como a mídia retratou as identidades transmasculinas e não binárias ao longo da história. Endossamos que homens trans, pessoas transmasculinas e não binárias devem produzir suas próprias narrativas e remontar as peças do seu percurso de emancipação. Contudo, avaliamos que não é útil propor a dissolução de nossas diferenças e especificidades históricas. Expressamos nossa preocupação com
com a forma descomprometida que certos discursos estão sendo produzidos. Em um momento de alianças e fortalecimento mútuo, não coadunamos com a criação de antagonismos e ou imputação de responsabilidade pela invisibilização do outro. Entre prisões arbitrárias, violências diversas, aberturas políticas, interações com o Estado e perseguições por atores antigênero, o movimento de travestis atua nacionalmente de forma sistemática há mais de 3 décadas, e consideramos que a construção da luta da população de homens trans, pessoas transmasculinas e não binárias, não pode se dar escamoteando as singularidades sociais e históricas das transfeminilidades. É crucial destacar que foi através da incontável luta travesti que o movimento trans ganhou força e alcançou conquistas significativas para toda a comunidade. A trajetória de luta trans está intrinsecamente ligada à resistência travesti. As travestis permanecem firmes e vigilantes em sua resistência. Fecha aspas. Essa foi a nota da ANTRA e eu achei uma nota muito boa, apoio totalmente. Não tenho nem o que acrescentar aqui. Quer dizer, tenho, né? Porque senão não teria feito esse vídeo que eu já, enfim, dei aqui meu parecer das coisas. Mas foi uma nota muito boa e é isso, gente. Esse negócio de homens trans e transmasculinos reivindicando o termo travesti nada mais é do que revisionismo histórico, e é um revisionismo histórico que, como todo tipo de revisionismo histórico, é perigoso. É um tipo de coisa que pode sim atrapalhar as nossas lutas, que pode sim confundir os projetos de lei que a gente tem tentado tornar leis de fato na nossa sociedade. É um tipo de coisa que não faz sentido porque não é um termo que é associado a homens trans e transmasculinos há muito tempo, há muitas décadas, há gerações não é associado a pessoas transmasculinas. Então não faz sentido esse termo está sendo colocado em pauta agora por essas pessoas. Isso, como a própria Antra disse, é contraproducente para as nossas lutas. E bom, volto a dizer que esse vídeo não é nenhuma forma de ataque a nenhuma das pessoas que participaram desse vídeo e de demais conteúdos que visem tentar fazer com que o termo travesti seja também associado a homens trans e transmasculinos, tá? Não é um ataque a essas pessoas, é que uma discordância muito enfática a esse movimento que eles estão querendo deixar, enfim, grande. Esse movimento que tá querendo crescer dentro dos nossos meios, tá? Então, enfim, esse daqui é o meu posicionamento quanto a isso, e é um posicionamento que é compartilhado por muitas das travestis. Por quase todas as travestis, imagino eu. Pela própria Antra, como vocês bem puderam ver. E bom, é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu acho que eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre esse assunto, pelo menos por enquanto, né? Vamos ver os desdobramentos que virão a partir disso. Pode ser que no futuro, dependendo do que vier a acontecer dentro dos movimentos trans, eu sinta a necessidade de voltar aqui e fazer outro vídeo a respeito disso. Mas por enquanto, aqui eu disse tudo que eu precisava até então. E bom, não se esqueça de comentar aí embaixo o que você acha disso, desse revisionismo, o que você acha dos termos, enfim, né? Comenta aí, dê a sua opinião de forma respeitosa, por favor, porque eu não sou obrigada a ler certos tipos de coisa. Mas deixa aí sua opinião de forma respeitosa. Não se esqueça também de deixar o seu like, porque isso ajuda o YouTube a disseminar meu conteúdo por aí. E ele dissemina mais mesmo, então deem um like de vocês e copiem o link e compartilhem por aí. Se você viu alguma pessoa transmasculina querendo se reivindicar enquanto travesti, pega esse link e já manda pra essa pessoa, tá? Já manda pra essa pessoa. E não se esqueça também de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais.